Pessoal, bom dia. Passando aqui rapidinho só para deixar uma breve explicação da nossa prova, de como vai acontecer. Nossa prova vai ser simples, vai ser referente à unidade 4, começando lá em urbanização. Vocês lembram o processo de urbanização? Passei isso em sala de aula, passei exercício, passei em revisão. Toda a aula nós revisávamos todos os capítulos. Vocês vão lembrar disso, quem estava lá e quem estava na hora ao vivo, beleza? O processo de urbanização ele começou através do momento que o homem começa a migrar do campo para as cidades. Por quê? Atrás de melhoria na sua condição de vida, atrás de melhoria, buscando empregos. Buscando empregos através do quê? Do processo de industrialização. A industrialização que motivou esse processo, esse crescimento urbano. Dentro desse crescimento, as cidades começaram a crescer tanto, que você não sabia mais onde começava uma cidade e onde acabava outra. Vocês lembram que nós demos como exemplo Recife e Olinda, num exercício que tem no livro? Então, esse processo chama processo de quê? De conurbação. Nós falamos muito sobre isso. Nós falamos também sobre o crescimento das cidades, das metrópoles. Quando uma cidade principal vira referência para as cidades periféricas. Falamos sobre as megalópolis, que são locais onde presenciam duas ou mais metrópoles. Falam sobre as megacidades, são as cidades quando crescem tanto, demos como exemplo Tóquio, que começam a ser consideradas megacidades que começam a conter mais de 10 milhões de habitantes. Olha só que coisa enorme. Falamos muito sobre isso. Falamos sobre a poluição das águas, falamos sobre o efeito estufa, sobre os excessos do uso de automóveis, das fábricas. Demos como exemplo Londres, eu falei sobre Londres com vocês. Falamos sobre o efeito estufa, o que seria aquela liberação de gases, não deixando os raios solares voltarem para a atmosfera, e com isso causando aquela sensação de muito calor, de abafado. Falamos sobre as revoluções agrícolas, a primeira, quando o homem deixa de ser nômade e passa a ter uma residência fixa, ele começa a ter o primeiro processo de formar uma cidade, ele começa a partir daí se tornar uma população, porque ele começa a dominar o campo, começa a dominar a área agrícola. Sobre a segunda revolução agrícola que aconteceu após a revolução industrial, quando o homem começa a mecanizar as suas agriculturas. Falamos também sobre as agriculturas intensivas e extensivas. Uma é voltada para o lado industrial e outra é voltada mais pelo lado familiar. Falamos sobre a Revolução Verde, que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, sobre o crescimento desenfreado das populações, e a partir daí o que aconteceu? Começou a se produzir mais, e com isso começou a se usar mais agrotóxicos, começou a se usar fertilizante, tudo isso para melhoria. E falei muito sobre a importância de se usar e os danos de se usar. É prejudicial à saúde? Sim, é. Mas era necessário naquele momento? Muito necessário pelo crescimento desenfreado das populações. Beleza, galera? Dei uma passada rápida só para dar uma breve explanação para vocês do que vai ter na nossa prova. Falei também sobre o processo de arenização, de erosão e desertificação. O que foi o processo de erosão? Falando sobre as vossorosas, devido à retirada daquela vegetação. Com isso faz com que abra aqueles sulcos nas terras, causando aqueles grandes buracos. Eu dei como exemplo para vocês. E a terra vai abrindo e com isso causando aqueles sulcos chamados de vossorosas. Lembram disso? Isso tudo devido ao processo de quê? De desmatamento, de tirada dessa vegetação sem dano, sem causando danos e sem sentido nenhum, simplesmente para tirar aquela mata de lá. Então falamos muito sobre isso. Esse bimestre falamos muito sobre sustentabilidade, sobre como manter o mundo para amanhã, cuidando hoje para manter ele para amanhã. Espero que vocês tenham uma boa prova. Espero que vocês possam ter entendido que essa matéria ela não é importante simplesmente para vocês absorverem e passarem de ano. Essa matéria é importante para vocês manterem uma vida mais saudável. Não só para vocês mesmos, mas também para as próximas gerações que vão vir. Beleza, galera? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Façam a prova, façam com calma e façam com coerência naquilo que respondem. Tudo que está na prova nós vimos em sala de aula, tá bom? Fiquem com Deus. Foi um prazer dar aula para vocês esse ano. Espero não ver ninguém na recuperação, que vocês passem direto e que ano que vem seja um ano muito melhor, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Beijão no coração de todos.